Perfeito, gravando. Ricardo, bem-vindo. Ricardo, primeiro quero te agradecer, como sempre, segunda vez que você veio aqui conosco. Eu acho assim, ó, entrou também Quem mais entrou agora? Quem entrou agora, a Brenda? A Cris Fernandes, é da Vida Link também. Vida Link, tá Isso. bom. Então, vocês sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer o Ricardo Lopes aí, ele é head de relacionamento com o cliente, especialista em teletrabalho há mais de 20 anos. O Ricardo tem muita propriedade para falar de home office. Ele está, inclusive, escrevendo um livro sobre isso, que eu acho que é um momento de virada aqui, não só no Brasil, a nível mundial também. E veio para ficar, ele deve responder alguma coisa nesse sentido. Óbvio que não para tudo, mas para grande parte a mudança vai ser significativa. Então, Ricardo, eu quero, né, agradecer e alguns questionamentos ele vai trazer. E lembrando sempre, as perguntas, quem quiser, depois da apresentação dele, só mandar aqui na chat, que tem no lateral, vocês mandam a pergunta que eu vou passando diretamente para o Ricardo. Ok? Ricardo, é com você. Obrigado mais uma vez, Bia, a todos que estão aqui. Sempre é um prazer estar com o time do IBHE. É um projeto que eu particularmente gosto muito, tenho muita admiração. A maioria das vezes no presencial eu sempre, de alguma maneira, gosto de estar, né, porque o conteúdo realmente é riquíssimo. E vamos falar realmente de algo que ainda vem no nosso dia a dia e quem hoje não está trabalhando em home office. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que tem que colocar na tela a apresentação. Não sei se já está. Não, Peraí. você consegue colocar, Ricardo? Você Ah, coloca a de sua, por novo. favor, Ricardo? Ok, ok. Lá. Apareceu? Apareceu, Ricardo, tranquilo. Perfeito. Então, hoje, no mini meet passado, nós falamos muito sobre deveres, né? Sobre responsabilidade do empregador e do empregado. Nós falamos muito sobre o que a lei permitia às empresas fazerem, né? E a gente realmente foi um bate-papo bem bacana, tiramos bastante dúvidas. E agora a gente entra num segundo ponto sobre nós estamos hoje todos em home office. De fato, nós não estamos em teletrabalho, né? Nós estamos em home office, é um status quo home office. Não houve uma virada das pessoas, até porque no momento que o governo, né, começar a voltar, liberar mais o comércio, muitos de vocês, muitos de nós, poderão voltar ao seu escritório. Ainda não tem ainda nada definido, não houve uma mudança contratual, não há um prazo, porque muitos fizeram uma virada muito corrida. Então tem muita coisa ainda a ser alinhada, tá? E eu venho fazendo uma pesquisa até para dar embasamento ao livro que eu estou escrevendo, que deve ser lançado em meados de setembro. E aí, a Beatriz foi convidada, ela também já respondeu e vai passar aí para os associados. Mas eu venho conversando muito sobre as barreiras, né? Quais são as barreiras que nós estamos encontrando nesse momento, né, com o home office? E eu queria deixar sempre muito claro nas palestras, nas lives que eu venho participando, que de fato é o home office e é o home office da quarentena. Não é o home office quando a sua empresa, por exemplo, falar, eu vou implantar o home office. Não é esse home office. E a gente vai falar o porquê. Porque uma das barreiras que nós estamos vendo muito você é dividir o espaço com as pessoas da família. Né? Isso tira muitas vezes uma privacidade em uma reunião, por exemplo, uma reunião de negócio, uma reunião operacional, um feedback que você dá ou você recebe, né? E aí você tem o filho, o marido do lado, mais que você tenha um fone, mas você fala também, né? Ou você vem passar um feedback, você tem que transmitir, as pessoas estão ouvindo, né? Principalmente o seu funcionário. Você não sabe, por exemplo, como ele está trabalhando em casa, quantas pessoas estão com ele no dia a dia. Então, esse dividir o espaço com a família hoje é uma barreira, né? Os ruídos externos também. Então, por exemplo, nós estamos aqui em casa, né? E o meu cachorro, se passar alguém falando muito alto na rua, vai latir. E vocês vão ouvir o latido do meu cachorro. Né? Então, são ruídos externos. E o que acontece com esse ruído externo? A dispersão. Né? Se você está principalmente concentrado, escrevendo um e-mail para um cliente ou para alguma área, né? Ou montando uma apresentação, alguma coisa nesse sentido,
qualquer barulho da televisão, seu filho que passa correndo, chorando porque caiu, dispersa. Até você voltar a se concentrar, perdeu-se muito tempo. Então, isso as pessoas vêm relatando e muito, né? Outro ponto importante também é na administração do seu tempo. Que momento eu sento e começo a trabalhar? Né? Em que momento eu paro? Né? Em que momento eu vou lá esticar a perna? Eu faço isso? Não estou fazendo? Como eu estou administrando o meu tempo? A gente tem que lembrar que, embora nós estamos nesse home office da quarentena, você teve um tempo que você pode, a minha sugestão inicial é que você continue acordando naquele horário habitual, né? Que não vá dormir tarde para falar, pô, eu vou dormir mais, mas aquele espaço de tempo que você ia se deslocar, você faça com que ele seja produtivo, né? Para que você, de fato, tenha um tempo com qualidade, né? Outro ponto muito bem falado e relatado é a falta de comunicação. Aquela falta de comunicação quando você está no escritório, você tem a mesa do seu amigo na sua frente, ao seu lado, quando você bate aquele papo rápido, ou até para tirar uma dúvida, comentar alguma coisa de uma reunião, você não tem mais essa comunicação, né? Ou ora você está no computador, ou senão você acaba compartilhando na sua tela o WhatsApp, mas muitos não têm 2 monitores, que, por exemplo, é meu caso, eu coloquei 2 monitores, né? Mas não são todos que têm essa possibilidade de ter 2, 3 monitores. E a comunicação fica muito vazia, né? As pessoas não conseguem se comunicar da maneira que gostaria. E o que nós temos que entender que há perfil e perfil de profissionais, de seres humanos. Tem aqueles mais quietos e aqueles mais extrovertidos, aqueles que gostam de se comunicar. E para essas pessoas está sendo, sim, uma barreira grande nesse momento da pandemia. Comportamental, um ponto também muito importante, é uma barreira. Eu não estou sendo mais, entre aspas, né, monitorado, né, não tenho o meu chefe, alguém que fica olhando a minha vestimenta, como eu fui trabalhar hoje, se de fato eu estou produzindo da maneira que eu deveria, porque hoje eu sou o meu próprio gestor. E que nós temos que lembrar que não são todas as pessoas também que têm esse perfil de autogestão, que realmente vai ter um comportamento exemplar ao trabalhar sozinho. Não são todas as pessoas. E que essas pessoas requerem uma liderança mais presencial, que hoje você não tem. Você não tem uma liderança que chega e faz um trabalho de coach, né, um desenvolvimento pessoal com você. Se seu gestor também, né, ele está se adaptando e nesse mesmo tempo ele tem que puxar a equipe para a produção. Então, é um novo para todos, né? Então, ainda tem esse desencontro muito grande do comportamental. Agora, dentro da pesquisa, um percentual gritante é a barreira da ergonomia. Eu venho acompanhando na internet, nas pesquisas, no bate-papo, estou tendo a oportunidade de implantar e dar consultoria de home office para algumas empresas. E a ergonomia para o funcionário é um ponto muito falado, porque ninguém tem, né, em casa um ambiente, a maioria, né, principalmente vamos falar de uma classe menor, uma classe C, um analista, até um operador de atendimento que vem dividindo a sua casa com a família e está usando uma cadeira de praia, uma cadeira lá de almoço e vem trabalhando com o computador ou que a empresa deu ou que ele tinha, mas a ergonomia não é adequada. E ele vem sentindo muita falta da ergonomia ou do material de escritório que anteriormente tinha e hoje não tem mais. Eu vejo que as empresas vêm se esforçando muito em levar à casa do seu funcionário uma cadeira. Eu fiquei muito feliz em ver isso. Grandes call centers, grandes empresas tendo essa oportunidade, né, de ter colocado isso como um investimento para a empresa e para o seu profissional, né, montar essa logística e distribuir, até porque ninguém está usando esse material no seu escritório, né? Então você dá um pouco mais de qualidade de vida e profissional para o seu colaborador, ele é muito importante. Mas, mesmo assim, existe dentro dessa pesquisa uma quantidade enorme de pessoas reclamando dessa ergonomia e desse equipamento, né? Tem empresas, e nós já falamos isso na live anterior, as empresas elas são obrigadas a ceder, a disponibilizar o computador ou não.
muitos, e eu não vou entrar muito nesse mérito, né? Mas muitos estão se virando com o que tinha. Ou eu não tenho, a empresa me cedeu, mas a minha internet, que é outro ponto que está aí em tela, não é boa. Mesmo que eu faça um upgrade, né? Eu saio de 50 megas, coloco 100 megas, mas a minha região, a internet não é legal. E aí eu tenho essa barreira da conexão. Outro ponto importante é a parte de sistemas, o sistema da empresa que cai, porque muitas vezes é em nuvem, e eu dependo da internet, né, porque está em nuvem, ou eu utilizo uma VPN, e aí cai muito essa conexão, então isso gera, né, uma barreira grande, e eu não consigo realmente ter aquele ambiente que eu tinha em casa, eu não tenho aquele cabo de rede que eu coloco no meu laptop, no meu desktop, e que me dá uma estabilidade de conexão, ou o meu sistema ele não vem ter tanto problema, né? Independente da sua atividade, pode ser o seu CRM, pode ser o seu RP, pode ser uma tubar ali que você tem ali com softphone, mas a conexão ali não aguenta, os sistemas eles têm problemas. Se hoje há a necessidade de atualizações no servidor dos seus sistemas, ele não muda, ele vai acontecer e muitas vezes isso é uma barreira, essa parte sistêmica. Eu estou em casa, né, e nós estamos agora na era dos iFood, né, dos serviços de delivery, e esse profissional hoje, nós estamos, não sei, você que está agora aqui comigo, mas os profissionais estão reclamando que mudaram a sua alimentação. Eles não estão mais indo no quilo, né? Sair no quilo para comer uma saladinha, porque muitas vezes mora sozinho, ou não tem tempo, ou não sabe fazer uma comida, ou a esposa está sobrecarregada com os filhos, porque os filhos não estão indo na escola, e a alimentação está precária, porque eu ligo ali no iFood, no aplicativo, e pego um japonês, pego alguma comida, e não é mais aquela alimentação adequada, aquela alimentação saudável. O estresse é grande também, porque, como nós falamos anteriormente, eu divido o espaço com a família, eu tenho filho, eu tenho papagaio, eu tenho os ruídos externos, eu tenho uma cobrança de resultados, então isso está me gerando um estresse grande, né, e isso acaba culminando numa produção muitas vezes limitada. Outro ponto também é a solidão. Como nós estamos falando, o perfil de pessoas que se sente sozinha, que gostaria de interagir. Eu não sei se você já fez um mapeamento da sua equipe, pessoas que moram com seus familiares, os que moram sozinhas, entender um pouco esse cenário, né? Estou fazendo uma consultoria para uma empresa no ramo de seguros e eu lancei essa pesquisa. Eles também não sabiam, né? Vamos mapear o momento do seu funcionário, aquele que trabalha sozinho, que é solteiro, né? Então vamos colocar lá se estado civil, se tem filhos, se vive com eles, para a gente entender um pouquinho por que está acontecendo esses problemas. E é importante você ter esse tipo de mapeamento da sua equipe, essa fotografia, até para que você consiga fazer uma divisão justa, né, desse mapeamento, entender o cenário, até para que quando você faça qualquer tipo de ação, de retorno de pessoas para o escritório ou manter, você tenha esse equilíbrio, né? E não generalize uma ação para todos, sem saber realmente se a pessoa sente uma solidão ou não, né? Se ela se sente hoje adaptada ou não, né? A ansiedade, né? Então, solidão, estresse, ansiedade, a depressão também. Então, pessoas hoje passando com psicólogo por esse momento, por todos esses pontos que nós estamos falando, pessoas não conseguiram se encontrar em casa, né? Não tendo essa comunicação, né? E aí a gente consegue entender um pouco quando nós conseguimos ver um jornal, as pessoas saindo para trabalhar. Hoje tem trânsito aqui na cidade de São Paulo. Hoje o transporte público ele está lotado. E muitas vezes a gente acaba até criticando. Poxa, por que essas pessoas não estão em casa? Será que essas pessoas é uma dessas que se sente ansiosa sozinha, tem solidão, tem um quadro de depressão, que precisa sair, precisa realmente ver gente, voltar à sua rotina anterior?
é um ponto de avaliação que nós precisamos fazer com esses dados, porque isso de fato vem acontecendo. Um ponto que me chamou a atenção e vem me chamando a atenção é o sedentarismo. As pessoas em pesquisa mencionam que estão sedentárias. E é um questionamento que eu faço, né? Por que eu estou sedentário? Eu não posso utilizar aquele tempo que eu gastava de 1 hora e meia para chegar no meu trabalho e, ao invés de pegar um carro, né, dar uma volta no quarteirão, fazer uma caminhada? Isso não pode? Pode, eu posso colocar uma máscara e sair. Eu, particularmente, aqui nos bastidores, antes de iniciarmos, né, esse bate-papo, eu comentando com a Beatriz que eu, junto com a minha esposa, nós criamos esse hábito. É o horário que nós acordamos os nossos filhos, que eles estudam de manhã por vídeo. Deixa eles conectados, tomaram o café, um tem 15, outro 19. Vamos andar. Vamos fazer lá uma caminhada de 5, 6 quilômetros, dá 40 minutos, 50 minutos. A gente volta disposto, tomamos o nosso café, sentamos nas nossas mesas e começamos a trabalhar. Então, nós precisamos criar esse hábito. Senão, o dia a dia, os processos, o nosso trabalho acaba, sim, impactando. É claro, eu estou falando isso pelo meu perfil, né? Que eu já tenho filhos grandes. Agora, você pode ser que tenha um filho pequeno que não tenha essa condição. Mas você pode fazer um alongamento em casa, você pode levantar, fazer um alongamento com o seu pescoço, com o braço, né? Andar um pouco, comer uma fruta, tomar uma água, mas não ficar 100% sentado na sua cadeira. E é o que está acontecendo. E que muitas vezes acontecia isso no seu escritório, né? E hoje vai acontecer em casa, mas a gente precisa mudar esse hábito. Muitos call centers hoje eu vejo que está fazendo a ginástica laboral por Google Meet, por sistemas de vídeo, e é bacana, são maneiras e maneiras diferentes que você acaba estimulando a sua equipe a sair do sedentarismo, né? A cuidar da sua saúde. Esse tipo de investimento, ele muito vale a pena. Ele é muito importante, porque realmente é um quadro que nós estamos vendo. As pessoas estão, sim, sentindo falta de um exercício físico. Hoje ou ontem, o jornal disse que o governo de Brasília liberou a utilização das academias. Isso vai acontecer gradativamente em cada estado, né, conforme o percentual que você tem de pessoas na UTI. Goiás, por exemplo, houve o lockdown novamente. Então, nós não temos como esperar, aguardar, chegar, está tudo normal, a vacina saiu, tomamos a vacina, está todo mundo imune. Não, nós temos que nos adaptar. E esse quadro, né, de sedentarismo, ansiedade, depressão pode estar sim acontecendo com o seu profissional, até com você mesmo. Essa pesquisa até ontem, mais ou menos, estava em média de 180 pessoas que me responderam. E fora essa pesquisa, como eu venho dando consultoria e fazendo implantação de home office em algumas empresas, eu venho também buscando essas informações. Agora, você como gestor, né? Você gestor está preocupado com a disciplina dos seus liderados. Se de fato, e gera uma insegurança, se de fato eles estão trabalhando. Porque muitas vezes eu não tenho um sistema de controle, muitas vezes eu não tenho um sistema de medição de produtividade, de medição de projetos, de entrega, porque eu estava no lado a lado, eu puxava a informação, né? E hoje eu não tenho muito isso. Então, e muitas vezes no olhar ele sabia se a pessoa estava meio que enrolando, se estava indo muito no banheiro, ia tomar café, conversando com um amigo. Hoje você não sabe, né? Você dá uma demanda e vem uma resposta, consegui ou não consegui fazer. E muito isso eu vejo que é agregado a tecnologias, porque hoje as tecnologias estão aí e você consegue sim ter o autocontrole das atividades do seu profissional, você consegue ter controle também da sua produção e do seu comportamento. Você tem hoje tecnologias que te ajudam, te auxiliam isso. E essas tecnologias estão aí antes mesmo dessa pandemia. É que, como foi tudo muito empurrado, né, todos nós para casa, tivemos que correr atrás das novidades, para nós novidades, né, de tecnologia, mas na verdade elas existem. Porém, elas precisam ser descobertas, saber também ser utilizadas em prol do seu gestor, do seu funcionário, para que tenha o resultado eficiente. Então, no item barreiras, esses são os pontos
que a gente julga, né, que foi colocado como mais importante. Tinha muito mais itens, né, mas até para não deixar a tela poluída, mas esses foram os principais que nós conseguimos detectar até esse momento e realmente ele é muito válido. O próximo, e aí trazendo um pouquinho sobre as barreiras, olha só, pessoal, eu estou trazendo para vocês, são fotos e mostrando um pouquinho como as pessoas de fato estão trabalhando em casa. Então você consegue ver, por exemplo, do seu lado direito, uma pessoa com laptop, com uma cadeira, uma mesinha redonda branca pequenininha, uma cadeira de cozinha. Esse profissional vai ter algum problema de ergonomia na coluna? Vai ter algum problema, né, futuro? Obviamente ele vai. Comer na sua mesa de trabalho, será que é o normal fazer? Aí nós estamos falando de sedentarismo, de má alimentação, de comportamento. Isso vem acontecendo, né? Aqui você vê abaixo do seu lado direito pessoas que estão trabalhando na cama, com o laptop nas suas pernas. E você não está conseguindo monitorar isso. E você pode ter certeza que não é um, e são muitos hoje que estão tendo essa prática, principalmente os mais jovens, eles estão fazendo isso, né? Ou brincando com o seu animal de estimação naquele computador que você acabou cedendo a ele e ele está trabalhando em casa. Tinha outras fotos aqui, mas tem filhos brincando também no computador da empresa. Você vê outro aqui que no lado direito aqui que está vendo televisão, né? E no notebook da empresa também. E o mais gritante de tudo isso é que muitas vezes está colocando, está divulgando essas informações e tem informações confidenciais do seu cliente e da sua empresa, que não era necessário colocar com a empresa que você trabalha, trazendo alguma informação de sistema, né? Então, hoje existe também esses problemas que nós vimos na primeira tela. Então, eu quis trazer realmente não só a parte prática, mas realmente o que está acontecendo. Isso eu venho colhendo nas consultorias, nesses bate-papos, o que os gestores, que as empresas estão disponibilizando e como, de fato, o profissional ele vem respondendo. E é isso que vem acontecendo. Então, também é um alerta para você, se você come, coloca a sua comida, a sua alimentação do lado do seu computador. Eu vou dar um exemplo claro, né? Minha esposa, ela trabalha como consultora, e ela tinha garrafinha de água, ela esbarrou, caiu no notebook dela. Acabou com o teclado, teve para manutenção, ela ficou um bom tempo sem o notebook. Então, imagina você comer, cai um café, um refrigerante. Então, e o que eu falei? Olha, tá vendo? Eu venho falando para você. Então, na hora disso, toma cuidado, ou coloca a tampa, né? Não fica com uma caneca muito próximo, né? Ou evita trazer alimento para sua mesa. Vai comer na cozinha, você está em casa mesmo, né? E às vezes a gente acaba achando que tudo é normal, até acontecer um acidente, né? Então, esses pontos aqui, essas fotos que eu venho trazendo para vocês, para refletir. Será que o meu profissional hoje, ou eu venho fazendo isso, ou a minha cadeira é dessa maneira? Né? Como eu tenho que fazer para melhorar a minha qualidade de vida hoje nesse meu home office? Quais as oportunidades que então nós temos? Nós temos as nossas barreiras, mas nós temos também oportunidades. E aí, a primeira oportunidade que eu quero trazer para vocês é na base de tecnologia e infraestrutura. Pessoas estão, profissionais dizendo que vão montar um escritório, né? Que vão permanecer, primeiramente, vão permanecer em home office, e uma vez permanecendo, quer ter um espaço exclusivo, um escritório mais adequado, para trabalhar e ter uma qualidade de vida. Então, lembrando, quando eu falo que eu vou montar um escritório, que eu quero fazer algum tipo de investimento, nós partimos do pressuposto que a vida volta ao normal, os nossos filhos estão indo ao colégio, à creche, ou eu tenho a minha babá, uma empregada em casa, e onde eu vou ter mais, aí realmente o tempo eu saio do home office e entro em teletrabalho e tenho uma mudança realmente comportamental. Eu tenho essa qualidade, eu me permito agora fazer esse tipo de investimento, montar um escritório, eu investi a empresa investiu em mim no sistema de monitoramento de atividades, controles de horas extras, uma empresa que vai auditar e homologar o ambiente desse colaborador. Isso já é uma prática normal,
E o que acontece? Por que é importante você homologar o ambiente do seu colaborador? Porque a empresa precisa garantir ou entender se eu, como colaborador, que quero trabalhar em home office depois que passar a quarentena, que eu quero virar um teletrabalho, né, um teletrabalhador, se a minha casa ela tem uma quantidade de ruído adequado, de iluminação adequado, se eu tenho realmente toda a ergonomia adequada, se eu tenho nesse ruído, realmente o meu filho está indo para a escola, eu tenho esse tempo realmente para eu me concentrar e fazer o meu trabalho corretamente. Então você consegue fazer esse tipo de dossiê, né, e levantar os pré-requisitos mínimos para que você garanta que o seu profissional ou você possa de fato trabalhar em casa depois dessa pandemia. E utilizar realmente as melhores ferramentas de comunicação de vídeo. E essa pesquisa ela veio mostrar, né, esses tipos de oportunidades que muito aqui são gestores que estão aguardando esse momento ao definir a estratégia, se vai haver algo híbrido, flexível, eu fico tanto um tempo em casa, um tempo no escritório, um percentual. Tem empresas, a cada uma adotando uma regra diferente, em algum momento eu posso falar para vocês sobre isso, mas é uma atenção de oportunidade fazer isso. Agora, oportunidade mais operacional que as empresas estão vendo e o colaborador é trabalhar em empresas de outros estados. Então, você é um profissional liberal, você consegue dar consultoria. Eu não preciso ficar limitado, eu tenho que sair em São Paulo e morar em Belo Horizonte, ou ficar muito tempo fora. Eu consigo fazer hoje meu trabalho em casa, atendendo ou falando com clientes de todo o estado. Então, viro isso como uma grande oportunidade de manter esse tipo de relacionamento com o cliente. Treinamento comportamental e sistêmico, de fato, ele é hiper fundamental e precisa ser mais requerido, muito mais executado. Comportamental, olha, agora eu de fato, eu faço teletrabalho, né? Como eu tenho que me comportar, vestimenta, alimentação, minha atividade do dia, como eu faço a entrega, em que momento eu paro. Então, o profissional, todos precisam ter esse banho de loja no comportamental. Esse treinamento é importante. Treinamento sistêmico, mais apurado depois, você vai ter alguma atualização, regras de atualização de sistemas para que você não pare todo mundo. Então, tudo isso ainda precisa ser afinado. E essa pesquisa vem mostrando que estão ainda vendo essa oportunidade. Pode ser que sua empresa fale, já estou bacana, mas sempre tem alguma coisa ainda para mexer, porque ainda nós não estamos ainda, os seus profissionais e nem você, está em regime de teletrabalho, você está em regime de home office, que é diferente. Só para se ainda alguma dúvida, o home office ainda é aquele. Hoje nós estamos fazendo esse home office da quarentena, esse que foi obrigatório, né, pelo governo. E depois que passar isso, você pode optar em ter esse profissional em home office ou em teletrabalho. Quando você fala em teletrabalho, você virou a chave, você fez um contrato, um aditivo, você mudou as regras desse contrato. E no home office não, ele é um eventual. Nós estamos hoje vivendo esse no eventual. Por isso que existe uma MP, uma medida provisória, que regulamentou o home office nesse momento de quarentena. E aí acabou derrubando muito da lei trabalhista, né, que a MP veio para complementar para esse período. Mas passando esse período, essa MP ela acaba e volta à lei da CLT, a lei do teletrabalho. Existe do artigo 75A ao 75E, que é exclusivo para o teletrabalho. Aí nós vamos voltar a pegar esse artigo da CLT e vamos trabalhar em cima dele, ok? Outra ponto de oportunidade é criar pacotes de benefícios de teletrabalho. É um ponto que nós trouxemos no outro mini meeting sobre o que era direito, se eu tenho que dar o vale transporte, o VR, pagar hora extra. Então, se você não viu isso, está no site do IBHE. Em abril, nós fizemos esse mini meeting e falamos exclusivamente sobre leis e direitos. Então, convido você depois a entrar lá e ver na íntegra tudo que nós falamos sobre isso. E esse ponto está lá. Ou seja, eu posso, então, criar benefícios, pacotes de benefícios. Então, você que sai do escritório e vai para casa, você pode ter um pacote de benefício, você pode receber o computador da empresa, você pode receber uma cadeira, você pode continuar com o VT ou não. Isso as empresas agora estão apurando o pós
pós-pandemia, como vai ser feito. E aí vira a oportunidade de criar pacotes separados de quem vai trabalhar no escritório e aquele que vai trabalhar teletrabalho, ok? Redução de custos, então, hoje é eminente, né? Com escritórios. Hoje se vê realmente que pode isso acontecer, mas uma atenção, tem muita empresa hoje que fala, poxa, eu tenho um contrato de X anos, eu não vou conseguir reduzir o meu espaço. E eu vou fazer o que com esse espaço grande? Então, as empresas ainda estão batendo cabeça se voltam as pessoas, se não voltam as pessoas, se realmente criam o home office e essa pessoa vai de segunda a quarta para casa, ou segunda, quarta e sexta em casa, e terça e quinta fica no escritório. Não sabem ainda, porque tem ainda esse contrato de locação, ou muitas vezes eu adquiri o imóvel próprio e eu preciso saber como eu vou agora locar, fazer o que eu vou fazer com esse imóvel. Mas viram sim que a redução de custo com segurança, higiene, eletricidade, etc., etc., que vocês já sabem, ele é muito grande. Então, começamos agora a fazer alguns cálculos e algumas regras, algumas políticas para, de fato, definir o que, de fato, vai acontecer. Contratação de PCDs. Nós sabemos que existe uma lei, né, de contratação, uma cota, né, um percentual, e as empresas elas viram essa grande oportunidade de contratar essas pessoas que muitos, até porque hoje, não sei se todos aqui estão em São Paulo, mas quão difícil é um PCD chegar ao ambiente de trabalho, né? Um cadeirante, um PCD que tem um problema visual, porque você não tem tudo adaptado hoje, né? Então sempre foi uma grande barreira, principalmente se eu moro, por exemplo, na Zona Sul e meu trabalho é na Zona Norte, Zona Leste. Então isso muitas vezes impacta, né? É uma restrição de você conseguir manter ou chegar na sua cota. Eu que venho trabalhando com contact center há mais de 20 anos e eu vejo que é uma luta das empresas realmente sempre, às vezes, muitas vezes tomando uma penalidade, não conseguindo concluir, né, a cota, mas não porque não quer, é porque realmente não consegue trazer essas pessoas para o seu local de trabalho e viram que agora foi algo que deu essa oportunidade. Os RHs realmente viram que as atividades que podem ser feitas em casa, que muitas vezes, como nós mencionamos, uma limitação de locomoção, então consegue digitar, consegue fazer o seu trabalho normal, né? E você tem uma produção muito boa também, né? São profissionais excelentes e viram realmente essa oportunidade de preencher e realmente conseguir ter esse perfil que ele é muito sadio para todos nós. Redução de custo com vestimenta. Eu até achei engraçado, mas é verdade, né? Então hoje, se você está no seu ambiente de casa, é claro que não vamos ficar com pijama, né? Acordar, ficar com a mesma vestimenta, mas as mulheres aí, né? Então não precisa tanto usar bolsas, sapatos, né? Os homens também terno, gravata, então você coloca uma camisa mais tranquila, mas somente viram realmente que, olha, eu tive a oportunidade de reduzir o custo nesse primeiro momento com vestimento, não tenho mais aquela preocupação. Ruim para os shoppings, né, para o comércio no contexto geral, porém, é uma oportunidade realmente que foi colocada nessa pesquisa. Aprendizados. Os aprendizados também, a reflexão que nós fazemos sobre o aprendizado que nós estamos tendo, ele também é muito válido, né? Então, depende da política da sua empresa, de viagens, né? Eu vinha também viajando bastante esse ano e realmente vi a oportunidade que não é tão necessário fazer tantas viagens, ficar tanto tempo em hotel, em convenção fora. A gente consegue fazer essa atividade também aqui, onde nós estamos no nosso computador, com a empresa. Então, essa redução drástica de viagem é uma redução de custo também, é um maior tempo que você tem para outros tipos de atividade. Né? Então, é uma adequação a um novo modelo que você pode ter. Né? Então, por exemplo, IBHE aqui nós estávamos acostumados de ir num ambiente gostoso, tomar um café gostoso, né? Comer um lanche, mas não parou. Nós estamos aqui tratando de assuntos importantes, melhorias de processos, e nós não paramos. Então, há como você modelar muita coisa. Interessante também a resiliência, né? Ter mais resiliência no nosso dia a dia, melhorar a nossa qualidade de vida. Você viu que no início da pesquisa, muitos estão dizendo ali que é uma barreira, qualidade de vida, sua alimentação, muito estresse, mas está vendo como aprendizado que pode sim ter uma melhor qualidade de vida, ter mais flexibilidade,
que nós, como seres humanos aqui, nós precisamos nos policiar e nos permitir a fazer essas mudanças, né? Hoje o ser humano ele é mais resistente à mudança, mas a gente consegue e pode fazer mudanças, ter esse aprendizado do dia a dia, que se eventualmente eu venha trabalhar em teletrabalho, eu consigo, por todo esse aprendizado que eu estou tendo aqui na quarentena, que é nós estamos tendo o pior exemplo de trabalhar em casa com quarentena. Imagina quando passar tudo isso e você realmente poder ter um ambiente, algo mais diferente que vai lhe dar prazer de trabalhar em casa. Ganho de responsabilidade, eu não tenho mais aquele meu chefe no meu calcanhar, ou alguém cobrando minhas atividades, eu preciso ter realmente responsabilidade da entrega, de fazer um bom serviço, né? Eu consigo também fazer uma organização na minha casa para ter um ambiente mais saudável para o meu trabalho, para o meu dia a dia. O gestor confiar na equipe, então um aprendizado que gestores estão dizendo é que, poxa, eu comecei a confiar mais na minha equipe, né? Eu delegar mais as atividades e trabalhar a minha ansiedade e ver o resultado final. E, de fato, e nesse mapeamento de perfil, aquele que não tem tanta responsabilidade, eu começo a trabalhar isoladamente esses profissionais para que chegue nesse nível dos demais. O aprendizado de organização do meu tempo, então também é um ponto muito importante. Eu consigo aprender, eu consigo organizar melhor o meu tempo, eu consigo usufruir daquele período de locomoção que eu não estou tendo mais para ir ao meu trabalho, aquelas viagens drásticas. Então, aquele tempo que eu tenho, eu posso sim organizar meu tempo e conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? E ganhar aí e tirar bons ganhos para o meu dia a dia. Isso depende de nós. Quão de nós aqui, eu vou falar por mim mesmo, né? Tinha uma dificuldade em continuar fazendo um curso de inglês porque eu não tinha o tempo. Agora eu tenho esse tempo, eu preciso ter esse tempo. Eu tenho que substituir o meu tempo, que era improdutivo no trânsito, agora para estudar, evoluir os meus conhecimentos. Mas, como nós estamos vendo aqui como aprendizado, eu consigo fazer isso quando me organizo, quando eu coloco minhas prioridades, eu faço esse mapeamento, eu consigo ter essa divisão. E evitar horas extras, né? As empresas hoje têm um grande problema ainda de horas extras, você não está vendo a atividade do seu profissional, e aí isso está um pouco esbarrando na lei trabalhista. Se eu coloco, se eu tenho que pagar hora extra ou não, foi coisa que nós falamos inclusive no último mini-meet, mas é bom reforçar. Se uma vez eu coloco um controle de horas, eu vou pagar hora extra, mas não é obrigado uma vez se você não faz o controle. Mas se você tem um controle, e aí você vai fazer essa gestão de hora, e aí você vai entrar sim em pagar hora extra. Mas hoje tem tecnologias que limitam o tempo de trabalho do seu profissional. Então, quando ele entra no host do seu equipamento, ou no seu sistema, ele começa a contar um reloginho, por exemplo, se eu vou trabalhar 6, 8 horas, você determina, deu isso, ele cai o link, eu como profissional não consigo fazer nada mais, a não ser se pro meu gestor, ele dá um ok e eu continuo trabalhando. Então, com isso eu evito também hora extra. Mas não são todos que têm esse tipo de tecnologia, mas ela tem. E aí te ajuda, te auxilia. Mas viro esse aprendizado de realmente, até eu como profissional que ficava lá muito tempo trabalhando no escritório, eu consigo hoje, na organização do meu tempo, evitar horas extras, principalmente aquela desnecessária, porque eu fui prolixo no meu trabalho, deu aquela enrolada e não consegui atender uma demanda. Então, aprendizados, né? E aí eu coloquei, né, para nós refletirmos mesmo, foi algo que eu pensei, né? O que eu posso fazer para evoluir com tudo isso? E eu coloco que é um momento de reflexão. Ó, o meu cachorro latindo aqui, tá vendo? Estamos em home office. É um momento de reflexão e avaliar os ganhos, fazer ajuste e encarar os novos tempos de uma maneira que traga retorno e satisfação para mim e para você, para a empresa, para o colaborador. Momento esse de sair da zona de conforto, confiar no próximo e estar com a mente aberta para novos aprendizados. Então, isso eu queria deixar como desafio. E, trazendo aqui o último slide, eu trouxe aqui algumas coisas bem soltas aqui, mas o que diz nessa pesquisa, né? Quais são os pontos hoje de interrogação, né? Eu tenho que dar ao computador
para o meu profissional, o celular corporativo, eu preciso, por exemplo, nos benefícios, eu tenho que cortar o meu VT, o VR do funcionário, porque ele come em casa mesmo, né? Não está pegando ônibus. Como fica a segurança da informação? Né? Se eu estou usando o meu computador e eu não tenho antivírus, eu tenho que comprar esse antivírus. Eu, como é um computador próprio, eu tinha o meu pacote Office, por exemplo, pirata, e aí você vai trabalhar com pirata ou a empresa vai fazer esse investimento? Trabalho remoto, se eu fizer pós-pandemia, eu mantenho ele em CLT ou tenho que virar LPJ? Ou eu posso fazer com que ele tenha um contrato novo e aí eu determino se será CLT ou PJ. Questão de hora extra, como nós falamos no slide anterior, eu tenho que pagar hora extra, é devido, ou faço controle, eu não faço controle. E dentro dessa pesquisa também foi colocado que 70% dos profissionais hoje gostariam de manter o seu trabalho em casa, virar teletrabalho. E 30% querem voltar para o escritório. Para quem acompanhou o início da nossa apresentação, são principalmente aquelas pessoas que hoje sentem solidão, aquelas pessoas hoje que estão muito ansiosas, estressadas, e querem, e gostam desse contato humano, e querem voltar. Então, é importante nós, como gestores, né, em fazer esse tipo de mapeamento. Primeiro, a política da empresa. Eu vou dar essa condição para o profissional ter essa opção de ir voltar para o escritório ou não? Se sim, qual é o percentual que de fato querem? Porque o que a gente tem que ver nisso é manter a produtividade. Porque se numa decisão você põe esses 30% que gostaria de estar no escritório e você não fez você não ouviu esse profissional, esses 30% ao invés de estar no escritório está em casa, como vai ser a produção dele? Péssima, né? Ou desses 70% que querem ficar em casa, né? Você pega 30% dele e tira ele de casa e coloca no escritório. Será que a produção dele vai ser a mesma também? Então são pontos que nós precisamos refletir, entender, fazer esse mapeamento, porque esperamos que muito rápido essa pandemia termine, essa quarentena termine, e você precisa tomar essas decisões, né? Como será o meu próximo dia? Como será hoje o meu novo amanhã? Como eu vou fazer o meu home office? Vou fazer o home office ou vou fazer o meu teletrabalho? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Beatriz, passo para você. Ricardo, ótimo. Nossa, bastante esclarecimento. Eu acho que é um assunto que não tem fim, que não vai ter mesmo, porque vai haver aí uma questão de quem vai ficar em casa, quem pode, quem não pode, quem quer. Eu acho que nós vamos entrar nessa fase. Mas antes que eu faça uma pergunta, eu queria saber, quem está presente pode, é membro, então vocês podem entrar com áudio, vídeo e fazer a pergunta diretamente para o Ricardo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estamos aqui com Seguros Unimed, temos com Fleury, temos com o pessoal da Vida Link. Alguém? Silvia. Se alguém quer fazer uma pergunta. Bia, eu, na verdade, vou fazer só um comentário, tá? Os pontos que... Então, o Ricardo comentou, né, que ele, trabalhando como consultor, ele ajudou a aplicar aí um questionário com o pessoal que trabalha numa seguradora, né, Ricardo? E não só a partir disso, mas também de toda a sua vivência, você conseguiu elencar aí quais seriam as principais barreiras apontadas, né? Eu venho aqui realmente para dar o meu ok e realmente certificar e corroborar isso que você disse. Aplicamos também recentemente uma pesquisa lá na Vida Link, e a gente identificou exatamente o que você escreveu. Parece que você leu a minha pesquisa, viu, Ricardo? Quais são as barreiras, né? Como as pessoas e como isso é intrínseco à realidade de cada uma das pessoas, né? Então, a gente tem aí realmente dois mundos diferentes, pessoas que estão super adaptadas ao home office. Tem algumas dificuldades, como você disse, principalmente de... Ai, fugiu a palavra, gente. Tá aqui, Estarmos na quarentena? Aqui, a cadeira. Criança, ergonomia. De ergonomia, né? Verdade. Porque, como você disse, né, o ambiente de casa, muitas pessoas não estavam preparadas para isso.
Mas também citar tudo que você disse em relação à alimentação, à solidão, à ansiedade, né? Isso é muito real, muito presente, algo que a liderança e os RH das empresas precisam realmente estar muito atentos e trabalharem em cima disso. Parabéns, Ricardo. Eu gostei muito, bacana. E olha, eu vou te falar, essas barreiras que você levantou são as barreiras que eu tenho e trabalhar com isso vai ser minha Então meta. vai ser um grande desafio mesmo, né? Porque nós trabalhamos com pessoas e a gente precisa realmente ouvi-los, né? E você tem que extrair o máximo desse seu profissional para que você de fato tenha produtividade. O que eu vejo nas empresas, que muitos gestores, donos de empresas, não vê a hora de acabar a quarentena e voltar todo mundo para o escritório, por não acreditar no modelo e muitas vezes não vamos falar assim, não se ligar que eu, como eu menciono, eu gosto de bater muito nessa tecla. Nós estamos no home office da quarentena. Amanhã, a sua filha que apareceu é linda, a Estela, ela vai voltar para a escola e você vai ter um momento que você vai poder se concentrar melhor e ter o seu momento com a empresa e não mais isso. Antes dessa pandemia, quando você faz uma contratação de teletrabalho, um dos pontos que o RH acaba adotando é se você tem filho, ele está na escola, está na creche, você tem um momento para você, para mim, para trabalhar sim. Então, ele é um ponto importante. E hoje a gente não tem isso, porque, por exemplo, para nós que estamos em São Paulo, a gente não tem a mínima ideia quando as escolas, as públicas, as contratadas que vão voltar, né? E nesse período você vai ficar em casa. Inclusive, tem um projeto de lei de um senador dizendo que enquanto o filho não voltar à escola, o responsável pela criança também tem que ficar em teletrabalho em home office. Você, por exemplo, eu sou o chefe da Ariana e falo, amanhã você volta, mas minha filha está ainda tendo vídeo aula, eu não posso. Então, uma lei que vai te assegurar que você não precisa voltar. Porque é uma barreira mesmo, né? E principalmente acaba gritando para a mãe, né? Ricardo, só pegando o gancho que você está falando, se a mãe hoje passa essa situação, ela tem, por exemplo, o filho ainda continua em casa, não tem aula presencial. Ela obrigatoriamente tem o direito de estar trabalhando em casa? Isso já é legal? Não, isso está tramitando, está indo para votação. Isso vai sair agora em breve, acredito, em 15 dias vamos já ter esse resultado. E aí ele diz, tanto o responsável, se é o pai ou a mãe, né, pode sim determinar quem vai ficar em casa ou quem vai sair. Mas a criança vai continuar sendo assistida e isso não vai mudar. Então, não é protegendo o teletrabalho a mãe, mas protegendo a criança, né? Que você não vai deixar. Né? E esse equilíbrio precisa ainda ter até terminar toda essa quarentena. E como eu mencionei, hoje você tem uma medida provisória que vem derrubando muito a CLT, né? A parte do teletrabalho por causa desse momento, né? Então, muita coisa mudou, foi flexibilizada e precisava realmente ser assim, senão a empresa realmente ficaria com um ônus muito maior. Tem mais alguma pergunta que alguém quer fazer? Deixa eu ver se tem mais alguém. Vamos ter. Luiz, quer fazer alguma pergunta? Eu vi que o Luiz entrou aí. O Luiz é Seguros Unimed. Seguros Então, Unimed. vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta assim. O Ricardo, para virar teletrabalho, tem que ter um contrato determinando todas as condições, com auditoria, com tudo. É isso? Senão ele é um home office. Uma pergunta excelente. Inclusive, é um dos capítulos que eu estou escrevendo no meu livro, Bia. Sim, você tem que fazer um contrato exclusivo. Ou, se você é CLT, você faz um aditivo ao contrato desse profissional, né? Colocando, por exemplo, a parte de benefícios, se você vai ceder o computador, se você vai dar o computador, as regras de segurança, de confidencialidade, você precisa colocar um termo de confidencialidade. Como eu mostrei aqui na tela, tem pessoas que ficam tirando foto em home office e mostrando os dados do seu cliente, informações da sua empresa. Então, as pessoas têm esse comportamental, ainda está tudo muito no oba-oba. Mas quando você, de fato, vira um teletrabalho, existem condições, regras que você coloca nesse contrato. Outro ponto também, eu posso, por exemplo, virando pessoas em teletrabalho, os novos contratados, eu fazer a contratação em PJ, por exemplo, e limitar os benefícios. Então, por exemplo, no CLT eu dou o VR, mas para o PJ eu não dê? Pode. Aí são contratos novos e as regras são combinadas entre empregado e empregador. Vão ser muito mais flexíveis esses contratos, é isso? Muito mais flexível. O que você não pode
eu, por exemplo, eu tenho vale-refeição e você me tirar, é um direito adquirido, né? Na lei trabalhista. Mas se eu mudar o meu contrato, o regime de contrato, eu posso sim tirar, né? Ou acoplar isso no valor que hoje eu pago de salário. Uhum, legal. E, Ricardo, como última pergunta, até para se vi que ninguém se manifestou, o que que você está percebendo aí? Ou seja, o home office veio para o home office, vamos falar assim, home office não, né? Vamos falar o teletrabalho, né? Como você acabou de me explicar, ele veio para ficar, mas assim, eu vi uma pesquisa recente que você falou, 70% aí querem ficar em casa, trabalhar em casa. Você acredita que isso vai acontecer nessa proporção, ou seja, vai ser um número elevado, principalmente as empresas que hoje terceirizam seus serviços? Como é que você está vendo hoje esse movimento? Boa pergunta. Eu vejo dois movimentos diferentes, tá? Eu vejo para quem faz contratação, por exemplo, terceirização de contact center, as empresas de contact center sim estão vendo oportunidades de não ter mais tantas posições de atendimento e colocar esse seu atendimento em casa, principalmente atendimento saque, ouvidoria, um atendimento receptivo mais tranquilo, porque hoje televendas, cobrança, está todo mundo trabalhando em casa, né? Então vira essa oportunidade e o cliente que contrata também vem pedindo para essas empresas, me abre sua lista de precificação, porque antes você tinha o posto de atendimento, a PA, você tinha a limpeza, você tinha a segurança e muitas coisas você não vai ter mais. E as empresas viram a oportunidade de ter redução de custo na sua posição de atendimento nesse serviço, em detrimento que hoje esse profissional está indo para casa. Então, os dois lados estão vendo isso. O que chama um pouco a atenção, é um pouco ainda preocupante, que é uma quebra de paradigma, são os bancos, né, as financeiras, que você tem aquela regra que é o PCI, né, que você, inclusive quando você faz uma contratação, um banco, por exemplo, eu que fui gestor do HSBC, cartões, e contratava serviços terceirizados, eu tinha que ter um ambiente fechado, com crachá, sem caneta, sem nada na mesa, porque tinha informação do meu cliente. E hoje, como é que essas pessoas estão fazendo? Estão trabalhando em casa, né? Então, houve uma quebra de paradigma. Eu tive que fazer alguma evolução no meu sistema, fazer algumas aplicações diferentes para que eu pudesse garantir essa confidencialidade do meu cliente. Então, viram que existe também essa oportunidade. Mas, e aí a segunda pergunta, eu não vejo se são todas as empresas que vão adotar o teletrabalho de um percentual grande. Nós vimos, por exemplo, principalmente fora, a Amazon Nubank declarou que até dezembro todo mundo em casa, em janeiro vão avaliar. Pode ser que nesse primeiro momento algumas empresas ainda continuam pós-quarentena com as pessoas em casa, mas não quer dizer que todos ficarão. E aí, pegando um gancho que nós vimos no início dos slides, porque tem as empresas que também, do outro lado, fizeram contratações, adquiriram imóveis e tem todo aquele espaço ali. O que eu vou fazer com aquilo? Eu vou vender? Aliás, Quem vai espaço é uma coisa comprar? que muitos estão entregando espaço. Nossa, como eu tenho ouvido pessoas entregando. Agora, só um último comentário, Ricardo. Eu tenho falado com algumas pessoas que já estão no limite do estresse, viu? O negócio tá feio. Tá Isso trabalhando mesmo. demais, 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 pressão. Então, assim, eu não sei, é um cuidado aí que nós vamos ter, vai ter que repensar, porque essa saúde vai para o espaço, se não as pessoas, as empresas, eu não sei, algumas sim respeitando o horário de almoço, respeitando o horário de parada, respeitando, mas outras, eu falei com uma pessoa ontem que ela trabalha de domingo a domingo, até 8h30 da noite, que não tem Beatriz, isso não é nada da teletrabalho. saúde. E isso não é teletrabalho. Né? Como eu falei, a gente tem que pegar esse home office da quarentena. Você teve as barreiras, e você tem as oportunidades, e você tem os aprendizados, você tem a reflexão. O que eu faço Uhum. de certo e o que eu vou fazer de errado. E isso que é um ponto realmente que me assusta nessas consultorias que eu estou dando, que pessoas, quando você fala em home office, está com raiva. Não, eu odeio o home office. Calma, isso não é home office, como nós mencionamos, né? Eu tenho filho em casa, eu não estou no meu momento de teletrabalho. Todos aqui estão É. se esforçando ao máximo. Não, E é ele que sim traz os benefícios. ninguém imaginava, Ricardo, que fosse ser tão longa, né? Tu não achava que fosse ficar, de repente, 2 meses, aí nós estamos Com já no quarto certeza. mês, quase. Então, ou seja, essa coisa aí está cada vez mais passando o tempo e esse ajuste, ou essa conciliação das melhorias, dos acertos, que não está tardando um pouco. Acho que por isso também está acontecendo
pessoas também querem garantir os empregos, tem que pensar esse outro lado Sem também. dúvida. Mas se você pega, por exemplo, a Pirelli, uma grande empresa que todos nós conhecemos, que tem o teletrabalho há mais de 5 anos. Então, na sua implantação há 5 anos atrás, teve o problema de estresse, de ajuste de processos, que hoje não tem mais. E pergunta para uma Pirelli que quer voltar as pessoas em casa, não vai voltar. E principalmente nesse momento de pandemia, já estava tudo já estagnado, tudo já organizado, sem nenhum tipo de problema. Então, vai da cultura, do RH, da gestão, né? A força de vontade de realmente fazer acontecer. Né? E todos vão ter que ceder um pouquinho, né? Ser flexível para fazer a tal implantação. Muito bom, acho que foi muito bom, Ricardo. Olha, excelente aí. Agradeço mais uma vez todos que estavam presentes aí. E sempre lembrando, nossos limites são gravados e depois nós disponibilizamos na TV Hospitalidade para todos terem acesso. Ricardo, vai aí mais uma vez o meu agradecimento pelo seu tempo, pelo seu conteúdo, pela sua experiência aí em compartilhar, viu? Eu que Gente, agradeço mais uma vez todos, o convite. boa quinta-feira, final de quinta-feira para todos e que tenham aí um bom descanso. Obrigada, viu? Obrigada para todos. Obrigado a todos. Um forte abraço. Até a Tchau. próxima. Obrigada. Tchau, tchau para todos.